Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Com vocês aqui, professor Wellington, né? Vamos iniciar nossa aula de matemática de hoje, onde eu venho falar com vocês sobre as expressões algébricas, tá? Existem as expressões numéricas e existem as expressões algébricas. Expressões numéricas, como o próprio nome já diz, expressões numéricas, expressões com números. Quando a gente entra em expressões algébricas, além de a gente já ter os números nessas expressões, começam a aparecer as letras, tá? Então vamos aqui organizar a definição de forma correta. Expressões matemáticas formadas por letras e números são denominadas expressões algébricas, é o que eu acabei de falar com vocês. Dizemos que as letras são as variáveis das expressões. Então de agora para frente vocês vão começar a escutar sobre esse termo, variáveis, tal. Os termos de uma expressão algébrica são as partes adicionadas ou subtraídas. Veja os exemplos. 5n, 4x, x e y, x elevado ao quadrado, são expressões com um único termo, são chamadas de monômios. 2x mais 2y é uma expressão com dois termos, então a gente chama ela de binômio. 2x ao cubo mais 3 menos 4z é uma expressão com três termos, então a gente vai chamar ela de trinômio, tá bom? Então, um termo monômio, dois termos binômios, três termos trinômio. As expressões algébricas e as regularidades. Uma regularidade mais comum é a sequência dos números naturais. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nos números naturais, certo? Não estamos falando de números inteiros, os naturais. A cada número dessa sequência acrescentamos uma unidade. Os números ímpares também seguem a regularidade. Então, olha aqui embaixo. 1, 3, 5, 7, 9. Esses são os números ímpares, né? Que ele acabou de falar aqui para nós. A cada número dessa sequência acrescentamos duas unidades. Então, na sequência passada, que é essa sequência aqui, a gente acrescentava uma única unidade. Nessa próxima sequência, a gente vai acrescentando duas unidades. Outra regularidade muito comum é a dos múltiplos naturais de um número, como a dos múltiplos de 6. Então, 0, 6, 12, 18, 24 e assim vai sucessivamente. Expressões algébricas equivalentes. Duas ou mais expressões algébricas são equivalentes quando o número atribuído à mesma variável tem o mesmo resultado. Vamos verificar se as duas expressões a seguir são equivalentes para m igual a 5. Ó, nós temos aqui a nossa expressão número 1, ó, 2m mais 2. Então, no lugar do m, eu coloco quem? 5. Então, fica 2 vezes 5 mais 2. 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. Então, eu encontrei o resultado de 12, certo? Na minha segunda expressão, eu tenho 2 que multiplica m mais 1. No lugar do m, eu ponho 5. Então, 2 que multiplica 5 mais 1, 6. 2 vezes 6, 12. Então, elas possuem o mesmo resultado. Então, elas são equivalentes, tá? Continuando aqui. Grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Essas grandezas diretamente proporcionais nos diz o seguinte. Duas grandezas são diretamente proporcionais se a medida que aumenta a outra também aumenta... na medida que aumenta uma, a outra também aumenta na mesma proporção, de tal forma que a razão entre elas permaneça constante. Veja o exemplo. Tá? Amanda tem 4 gatos e para alimentá-los precisa de 2 kg de ração, por exemplo. Por semana, quer dizer. Ao dobrar a quantidade de semanas, a quantidade de ração também dobra. Ao triplicar a quantidade de semanas, a quantidade de ração também triplica. Organizando um quadro. Então, nós temos a ração. Na primeira semana, ela gasta 1 kg. Na segunda semana, né, dobrou a semana, dobrou a quantidade de ração. Então, essas aqui, ó, chega essa sequência aqui, elas são diretamente, né, proporcionais, que é isso aqui, ó, diretamente proporcionais. Agora, nós vamos falar sobre as grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais se à medida que uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, a razão entre os valores de uma grandeza é igual ao inverso da razão dos valores correspondentes da outra grandeza. Então tá. Um garçom serviu uma pizza em 4 mesas.
A mesa A havia uma pessoa. Na mesa B havia 2. Na mesa C havia 4 pessoas. E na mesa D havia 8 pessoas. Considere o quadro a seguir. Então ele montou o quadro. Ó. Número de pessoas, né? Uma na primeira mesa, 2 na segunda, 4 na terceira, 8 na última mesa, que é a mesa D. Fatias por pessoa. Na primeira mesa, a pizza contém 8 fatias. A pessoa vai comer 8 fatias. Na segunda mesa, cada pessoa vai comer 4. Na terceira, cada pessoa vai comer 2. E na última, cada pessoa vai comer 1. Vamos analisar aqui. Ao analisar a tabela, percebe-se que os números são inversamente proporcionais. Ao dobrar a quantidade de pessoas, o número de fatia de pizza por pessoa passa a ser a metade. Olha o quanto que isso aqui é importante. Ó. Passa a ser a metade. Se a quantidade de pessoas é quadruplicada, o número de fatias de pizza por pessoa passa a ser a quarta parte. Olha aqui, ó. É o que acontece aqui, ó. Tá? Nessa situação, a quantidade de pessoas e quantidade de fatias são inversamente proporcionais. Tá? Então vamos agora às nossas atividades. Vocês estão recebendo a atividade no número 1, número 2, número 3 e número 4, tá? Aí para vocês fazerem. Lembrando que precisa apenas copiar as atividades, não precisa copiar a parte explicativa, tá ok? Deixa eu abrir aqui. Então vamos aqui nas nossas atividades. Ó, número 1. Escreva uma expressão algébrica que representa cada situação e utilize variáveis para representar os valores desconhecidos. Então vamos lá. O triplo de um número, tá? Nós podemos utilizar a variável x, tá? Deixa eu colocar aqui direitinho. Nós podemos utilizar a variável x, y, z. As mais comuns são x e y, tá? Então vamos aqui, ó. O triplo de um número. O que é um triplo? 3x. A quarta parte de um número. Então o que é? É um número dividido por 4. X sobre 4. Um número adicionado a 1, tá? Então é o que? X mais 1, tá? O quadrado de um número mais 3. O que vai ser? X ao quadrado mais 3, tá? A raiz cúbica de um número. Então você vai ver aqui, ó, raiz cúbica de x, tá bom? Escreva uma expressão algébrica que relaciona os números da posição na sequência. Então, olha aqui para você ver. Ó. Analise a sequência. Ó. A primeira letra, 2. A segunda, 4. Lembra que está aumentando de 2 em 2. Então, aqui nós podemos usar essa seguinte sequência. 2. Ao invés de usar o x, vamos usar o n. 2n. Tá? Então, nesse caso aqui, é 2n. Vamos aqui para a letra B. Tá? Letra B aqui, ó. Olha para você. 1, 3, 5, 7, 9. Tá? Então, vocês vão achar uma que dá uma sequência aqui, ó. Letra B aqui. Vou colocar do ladinho aqui, ó. Letra B. Vai ser quanto? Vai ser 2n. Tá? 2n. Mais 1. Por quê? Nós vamos analisar por posição. Na primeira posição, qual que é o número que eu tenho? 1. Então, primeira posição. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Certo? Que eu encontro a próxima... Oh, desculpa. Que não é mais não, é menos. Escrevi errado aqui. Deixa eu fazer certinho aqui. Olhando aqui no meu exercício do lugar errado. Ó, B vai ser 2n menos 1. Vamos analisar a primeira posição. Ó. 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1 é 1. Olha aqui, eu encontrei lá o primeiro termo da sequência. Certo? E assim vocês vão fazer para os demais. Tá? Na número 3, ele diz o seguinte. João utilizou palitos de dente para construir quadrados, tá? Um ao lado do outro, conforme indicado na figura. Então, na primeira figura nós temos 4,
Na segunda figura nós temos 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos, quer dizer. E na terceira figura outra quantidade, tá? É o que vem falando aqui, ó. Sabe-se que na figura 1 nós temos 4 palitos. Na 2 nós temos 2 quadrados formados com 7 palitos. E na 3 nós temos 3 quadrados formados com 10 palitos. E assim por diante. Nessas condições, qual é a expressão que representa a quantidade de palitos? Tá? Quantidade P de palitos usada na formação dos quadrados. Então nós vamos analisar aqui o seguinte. Tá? Se você analisar, o P é o número de palitos. Tá? O Q seria a posição. Então vamos analisar aqui a primeira posição. Ó. 3 vezes 1 mais 1. Então nós temos aqui, ó, 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então na prefigura 1 eu encontrei 4 palitos. Só que eu preciso o quê? De uma expressão algébrica que eu utilizo para resolver isso aí de forma tranquila. Vamos analisar a nossa mais ou menos do jeito que eu fiz aqui, ó. Vamos ver se dá aí a número 1. Dá? Não dá, porque eu comecei já com 3. Então nós encontramos aqui a questão da letra A, quer dizer não. Letra B é a minha alternativa correta, porque a minha quantidade de palitos será igual a 3 vezes a posição que o quadrado ocupa, né? Primeiro quadrado, mais 1, tá? Então, vamos fazer para o segundo quadrado. P é igual a 3 vezes o meu segundo quadrado. Eu tenho o que? 2 quadrados, né? Mais 1. Então, P vai ser igual a 3 vezes 2, 6. Mais 1, P igual a 7. Então, eu gasto 7 palitos para poder fazer a minha segunda figura, tá bom? Na número 4 eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tá bom, pessoal? Vou deixar vocês analisarem para montar. E qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, eu estou à disposição para poder ajudar vocês, viu, meninos? Tentem fazer as atividades, não fiquem com dúvidas, me chamem, qualquer coisa, tá? Eu estou no celular. E vamos fazer a participação da aula, tá ok? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, tá? Ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.